Foi uma preparação, adorando ao Senhor, glorificando e abrindo o coração para esse momento, ouvir o Senhor falar conosco. Agora sim, hoje a mensagem se completa. Começou na quinta-feira e hoje a mensagem vai completar-se nas nossas vidas. Aqueles que ficaram acompanhando, ficaram atentos e guardando cada etapa da mensagem do Senhor, hoje você vai sentir completar-se na sua vida a palavra de Deus. Convidamos aqui o obreiro irmão Guilhermano, que está orando, intercedendo, se apresentando ao Senhor, e também o pregador no nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Deus, todos esses dias aqui reunidos para te louvar e para te cultuar, meu Deus. Em nome de Jesus é que estamos aqui, meu Pai. Então fala através do teu servo hoje à noite, meu Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus. Todos esses dias aqui ouvindo a tua palavra, e hoje não vai ser diferente, Senhor. Então usa o teu servo que vai aqui ministrar a tua palavra nesta noite poderosamente, Senhor. Faz assim, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os amados e santos irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, confesso que hoje estou mais nervoso que nos outros dias. Louvado seja Deus. Então, se eu errar uma palavra, me perdoe, porque hoje eu estou de veras bem mais nervoso que nos outros dias. Fechar um evento como esse, falando do ser tão sublime como o Espírito Santo, é uma responsabilidade muito grande. Louvado seja Deus. Amados, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Quantos somos louvando ao Senhor e quantos irmãos encontram? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Todos encontraram, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Louvado seja Deus. Vamos ler apenas este versículo. Louvado seja Deus. Aliás, este versículo. Amém, igreja? Prepara teu coração
em nome de Jesus, para receber o Espírito Santo nesta noite. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Poder estar glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Amados irmãos, santos do Senhor, nesta noite, quero falar deste ser sublime, santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Claro, os irmãos já sabem disso. Mas que é divino. Ele é tão divino quanto o Pai e quanto o Filho. O Espírito Santo, que muitas vezes é recuperado, e muitas vezes é blasfemado, muitas vezes é zombado, até por pessoas que defendem e professam a mesma fé que nós. Brincam com as coisas do Espírito Santo. Verdade é que Cristo disse que aquele que blasfemar contra ele ou contra o Pai será perdoado. Mas aquele que blasfemar do Espírito Santo, este não receberá perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Então, o Espírito Santo, irmãos, é Ele o responsável para cuidar da igreja. O Espírito Santo foi e é o responsável por conduzir o povo de Deus. Assim foi no Antigo Testamento. Interessante é, amada igreja, que o Espírito Santo é um ser divino, porém ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo, é interessante que ele não puxa a glória para si. O próprio Jesus diz em João capítulo 16, versículo 13, que quando ele viesse, o Espírito da verdade, ele guiaria o povo à verdade. Mas ele não falaria dele mesmo, falaria apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Pai revela muito de si nas Escrituras. O Filho também. Haja vista, Deus se manifestou a Moisés em forma de fogo, uma sarça ardente. Nas teofanias nós vemos Jesus ali, claro que de maneira implícita, mas ele se manifestou também em teofania. Aleluia, louvado seja Deus. E muito foi profetizado sobre Jesus. Muito foi profetizado na Bíblia Sagrada sobre Jesus desde Gênesis. Quando a promessa de Deus foi feita a Eva, dizendo: de ti nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. Aleluia. O Pai nós conhecemos por alguns nomes: Javé, Vá, por aí vai. Jesus, Emanuel. Mas o Espírito Santo não tem nome. Aleluia. O Espírito Santo, ele não tem nome. Ele só tem um título: Espírito, e uma missão: Santo. Aleluia. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele é divino. Porque ele é dotado, assim como o Pai, como o Filho, de onipotência. Pois ele está presente e participando de toda a criação. Desde lá de Gênesis, o Espírito já estava participando da criação.
Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia! Ali estava, no Antigo Testamento, conhecido como Espírito de Deus. E ali estava o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, também estava na criação. Aleluia! Também estava na criação, igreja. Em Gênesis 1:26, se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu anotei aqui isso. Oi? Acredito que seja, se eu estiver errado, irmão. Pode pular uns 2 ou 3 versículos para frente que vai dar certo. Certo é que ele estava lá. Quando Deus, ou seja, a Trindade disse: venha, ou eu, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Falar do Espírito Santo, igreja, é um assunto assaz, de maneira difícil de se entender, de se compreender. Até a Trindade, às vezes, irmão, se você não tiver uma boa doutrina, você se confunde. Porque tem coisas, irmãos, que é só crer. É crer. É crer. Mas ele estava lá na criação e criou-nos a sua imagem e semelhança. Nos fez macho e fêmea, porém a semelhança dele, como trino, corpo, alma e espírito. Se eu e você somos a imagem de Deus nesse sentido, que até então só havia, fala mais explicação, né, pastor, sobre a nossa semelhança em ter autoridade, em dominar sobre os animais, em dominar sobre a terra, em ter livre-arbítrio, mas nós somos semelhantes a Deus nesse aspecto também. Trino. Então, se habita 3 dentro do mesmo corpo, no mesmo propósito, no mesmo sentido, por que Deus também não pode ser de maneira semelhante? 3 em 1. Certo é, igreja, que ele estava lá na criação. Ele também estava, irmão, na condução da humanidade. Ele estava na condução da humanidade, lá na Torre de Babel, quando os homens estavam fazendo aquela torre. A Bíblia diz, disse Deus: desçamos e confundamos a língua deles, para que eles não contendam com o Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus! O Espírito estava na criação, igreja. O Espírito estava na criação. Porque o Espírito, ele é divino, ele é onipotente, ele tem também poder, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de gerar vida, e de cuidar da vida, e de dar vida, e de tirar vida, porque eles são um. Aleluia! 3 pessoas distintas. Quando você começa a ler sobre o Espírito Santo com cuidado, você vai ver que os 3 são pessoas distintas. Quer ver? Maria, quando ficou grávida, José quis fugir. O anjo aparece a José e diz: José, filho de Davi, não temas de tomar Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é de quem? Do Espírito Santo.
Santo foi responsável por colocar o Filho de Deus em Maria e cuidar deles. E por que, irmãos? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. E aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é cuidado, ele é protegido, ele é vigiado. Aleluia! O Espírito Santo é onisciente, pois ele conhece todas as coisas de Deus e sonda o seu coração. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo do 9 ao 11. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum humano imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Oh, glória! Espírito Santo. A gente fala, Espírito Santo, Espírito Santo. Irmão, diante do Espírito Santo, devemos nos acercar de reverência. De reverência. A palavra Espírito Santo, muitas vezes, quando sai da nossa boca, sai simplesmente por sair. Não temos a noção de quem estamos falando, às vezes, passa pelo sentido. Quem se chegar a Deus, tem que se chegar com reverência. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, amada igreja, ele tem personalidade. Veja, ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, ele é um ser destino. 2 Coríntios 2:11. Ninguém sabe as coisas de Deus a não ser o Espírito Santo. Ele tem sensibilidade. Por quê? Porque ele se entristece quando nós pecamos, quando nós nos afastamos dele. Ele se entristece, não à toa. Paulo vai dizer em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia! Ele tem vontade. Ele tem vontade. No capítulo, se não for a memória de número 10, 12 de Coríntios, não lembro agora, igreja, eu sou ruim para lembrar essas coisas. Mas diz que ele distribui os seus dons com quem ele quer. Com quem ele escolhe. Ele é uma pessoa distinta, pois lá quando ele deu a visão a Pedro, e os homens batem na porta, ele diz: Pedro, tem 3 homens aí, ó, que vieram te buscar. Não temas! E esse dia eu tenho lido a Bíblia, mas eu encontrei o Espírito Santo dizendo isso em outro lugar, e diz: não temas, porque fui eu. Você só se refere assim a si mesmo se você for uma pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo, minha amada igreja, permeia todo o Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele se apodera de alguns homens durante a história e a formação do povo de Israel. Por quê? Porque o Espírito Santo cuida do povo de Deus. Aleluia. Receba isso aí, igreja. Ele cuida do povo de Deus. Ele cuida do povo de Deus.
Testamento citado como o Espírito do Senhor. Mas ele tinha a missão de cuidar de um povo. E ali, irmãos, alguns que eu lembrei, eu fui colocando, tem Gideão, Sansão, Saul. E eu quero fazer aqui um parênteses no Saul. Saul foi cheio do Espírito Santo. Quando se colocou na posição, enquanto estava obediente, enquanto estava fazendo a vontade de Deus, consultando o profeta antes de ir à guerra, consultando o profeta antes de qualquer atitude. E Samuel disse para ele: olha, tu vai ser cheio do Espírito de Deus e tu vai profetizar. E daqui a pouco estava Saul no meio dos profetas profetizando, porque o Espírito Santo queria mostrar que Saul ia ser o rei de Israel. E ali ele estava, irmão, profetizando, e o povo dizendo: aquele não é Saul. Porque quem tem o Espírito de Deus é matado. Quem tem o Espírito Santo na vida, irmão, é matado. Sabe por quê? Porque irradia um brilho de dentro de ti, irmão, que ninguém consegue explicar. Aonde tu chega, irmão, diz aí: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Assim foi, irmão, com o sucessor de Elias. Aleluia, louvado seja Deus, Eliseu. Quando ele ia passando, a mulher disse: eis aí um homem de Deus, eis aí um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Saul, irmão, fazer o seguinte: Saul, o Espírito Santo esteve sobre ele, enquanto ele foi obediente. Quando ele se rebelou, saiu do Espírito Santo e entra no espírito imundo, que também são seres, não são divinos, mas são seres espirituais. Esse dia, um amigo meu perguntou: Sérgio, o que você me diz sobre o mundo espiritual? Porque eu acho que muita gente fala, eu não entendo nada. Eu digo que é Bíblia, meu filho. Bora para a Bíblia. Começa a citar Jesus falando sobre o inferno, Jesus falando sobre as potestades do ar, sobre as nossas lutas nas regiões celestiais. Eu digo: que região é a região celestial? É espiritual. E aí fui, ele ficou mais de uma hora lá conversando comigo, fazia um tempo que eu não via. Então, ele se apodera de Davi. Irmãos, interessante pastor, que eu pesquisando eu achei. As últimas palavras de Davi foi: o Espírito falou pela minha boca. Aleluia! O Espírito falou pela minha boca. E ele diz mais algumas frases que agora me falhou na memória, mas são as últimas palavras de Davi. Ai, meu Deus! Davi morreu cheio do Espírito Santo. Aleluia! Os profetas foram possuídos pelo Espírito Santo, se apoderaram do Espírito, o Espírito se apoderou dele. Jefté, Débora, Samuel, Eli, Josué, Moisés e muitos outros. Peraí, mas estão falando do profeta, mas era juiz também. Glória a Deus. Por isso que eu coloquei o nome dele junto com esses outros, entre reis e juízes. Irmãos, porém no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é já revelado de forma explícita. Aleluia. Ele é revelado de forma explícita, pois ele tinha uma missão a cumprir. O Espírito Santo ele tem uma missão e ele está cumprindo essa missão. Qual é a missão do Espírito Santo? Ele viria para substituir a Jesus e ficar conosco até a eternidade. Para sempre. Para sempre. Por isso, irmão, ele
ele se manifesta de forma mais explícita no Novo Testamento. E agora, irmãos, ele não vai se apoderar só por alguns momentos, não. Porque na nação de Israel ele se apoderava quando acabava o propósito, ele saía. Se apoderava do profeta, o profeta profetizava, o Espírito deixava, mas ele permanecia na vontade do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, ele se manifesta de forma explícita no Novo Testamento. Na concepção de João Batista. Quando Isabel fica grávida, Maria também fica grávida. Porém, João Batista foi por um milagre ao qual ele operou, Deus operou. Mas Maria foi sem contato com o homem. A Bíblia é muito clara nisso. Mas a Bíblia diz que 6 meses depois, Maria foi visitar Isabel. Irmãos, a Bíblia diz que quando Maria entrou e disse: Shalom, primo! Porque israelita fala shalom, né? Shalom, eu estou conjecturando. Quando a voz de Maria entra no ouvido de Isabel, o menino salta de alegria dentro dela, porque ali estava a presença de Jesus no ventre de Maria, e o seu predecessor, seu precursor estava ali, saltando de alegria dentro do ventre. E a Bíblia diz que Maria foi cheia do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Santo Espírito. Glória a Deus. Quando Jesus vai se batizar, irmãos, e aqui eu quero fazer também um adendo antes de ir para o batismo de Jesus. Veja o poder de Deus na vida de uma pessoa. Veja o poder de Jesus Cristo no ventre. Ele já causou alegria de um ser humano que ainda não tinha nem nascido, que estava lá dentro do ventre, ainda se formando, mas que ele chutava a barriga da sua mãe, saltando de alegria lá dentro, aleluia. Apenas a presença de Jesus, como feto na barriga de Maria, foi o suficiente para encher Maria do Espírito Santo. Isabel também. Porque se não tiver Jesus, né? Se não tiver Jesus, não tem o Espírito Santo. Aleluia. Então, irmão, no Novo Testamento ele se manifestou de maneira multiforme, porque o nosso Deus ele é assim. Ele é multiforme. Ora ele se manifesta em vento, ora se manifesta em fogo, ora se manifestava numa nuvem, e assim ia, numa brisa suave, no vento impetuoso. Assim era Jesus. Era o nosso Deus. Era não, porque ele é eterno. Louvado seja Deus. Então, Isabel foi cheia, Maria foi cheia, João Batista foi cheio. Quem foi que revelou e mandou João batizar?
você não estamos aqui porque nós queríamos. Simplesmente. Não aceitamos Jesus só porque. Não, irmão, tem a ação do Espírito Santo. E eu vou correr nesse minutinho que falta para mim chegar lá. Glória a Deus. Eu faço igual o presidente Jonathan, que só agora, né? Glória a Jesus. Então, Jesus foi batizado e foi cheio do Espírito Santo de Deus. No João 14, Jesus prometeu que o Pai mandaria um Consolador quando ele subisse para o Pai. Mas ele precisava ir para poder ele vir, porque seria derramado. Mas também Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo, ele soprou sobre os apóstolos o Espírito. Mas o que viria do alto, irmão, não era mais só o Espírito, porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já habita em você. O que viria do céu, lá em Atos 2, era revestimento, uma camada a mais, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Quando ele sopra, ele diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é tão permeado pelo Espírito Santo que ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo, usando homens, em vez de se chamar só Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, a promessa. No capítulo 2, o derramamento. No capítulo 3, os milagres. No capítulo 4, ousadia. No capítulo 5, a deidade do Espírito Santo, quando ele revela o oculto de Ananias e Safira. Aleluia, louvado seja Deus. No capítulo 6, o trabalho do poder do Espírito, separando obreiros, diáconos, pastores e cuidando da igreja. Aleluia. No capítulo 7, a pregação do Evangelho, inspirada pelo Santo Espírito de Deus. No capítulo 8, a expansão da igreja. Aleluia. Louvado seja teu E nome, eu só não Senhor. botei os 28, irmão, porque ele ia dar pena. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus de poder. Deus de poder. Espírito Santo. Espírito Santo. Como o diácono Osmar muito bem pregou aqui, ele é o substituto de Jesus. Ele colocou a palavra agora que eu não lembro. Ele é não verdadeiro, ele é o legítimo. Pronto, muito obrigado, diácono. Legítimo. Ele é o legítimo substituto de Jesus. Amados, eu vou pular aqui uma outra parte aqui, que o tempo já se foi. Mas o Espírito Santo é o legítimo substituto de Jesus. Eu acredito que o diácono Osmar já explicou isso, então fique com o que ele explicou em nome de Jesus. As ações multiformes do Espírito Santo, irmão. E agora eu quero que você receba isso aqui em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, aleluia. Primeiro, regeneração. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele começa a fazer o trabalho em você, de dentro para fora. Aleluia. De dentro para fora. O erro de muitas pessoas, irmãos, é querer mudar para poder vir à igreja, é querer se santificar para poder vir à igreja, quer fazer um trabalho de fora para dentro, não funciona. Eu preciso parar de fumar para ir para a igreja, eu preciso parar de beber para ir para a igreja, eu preciso parar de fumar droga para ir para a igreja, eu preciso parar de cheirar cocaína para ir para a igreja. Não! Não é assim! Porque o trabalho que o Espírito faz de regeneração é de dentro para fora. Glória. Eu aceitei a Jesus aqui neste lugarzinho, com o resto de cocaína dentro do meu bolso. Eu vim com a Isabela dali, agora Santa Elia. Subi por aqui, o pastor sabe,
Eu tenho tudo dentro da minha mente, irmão. Eu sou meio esquecido, mas essas coisas eu não esqueço. Eu subi aqui, o pastor apresentou a Isabela, bem aqui, apresentou a Jesus, eu fiquei bem aqui. Aliás, eu fiquei aqui. E o pastor ministrando. A ação do Espírito Santo na vida de quem quer Deus. A ação do Espírito Santo na vida de quem quer Jesus. Irmãos, começou a formigar embaixo dos pés. Começou a formigar embaixo dos pés. Subiu para cima dos pés. E foi subindo. E foi subindo. E arrepiando. E eu comecei a me tremer. E os cabelos eu estava sentindo dessa altura. Como se eu tivesse encostado naquela lâmpada de eletricidade estática. Minha esposa ali. E o pastor ministrando. Eu, meu Deus, acaba logo Jesus, acaba logo essa ministração, acaba logo essa cerimônia. Quando o pastor disse amém, eu caminhei em direção a ele, botei a mão no ombro e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. A ação do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele vivifica. Ele vivifica. Oh, glória. Ele vivifica, igreja. Ele dá vida. Ele traz você dos mortos. Traz você lá nas profundezas. Onde eu estava. Eu estava nas profundezas. Estava morto espiritualmente. Ele me trouxe a vida. 2 Coríntios 3:6 diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele te dá vida. Receba vida. Receba vida. Receba vida. Receba a vida do Espírito nessa noite. Aleluia. Meu Deus. O Espírito Santo é dinâmico, irmão. Aleluia. Ele está em todo lugar, em todo tempo, cuidando de tudo, cuidando de todos. Tem até uma frase que eu li que diz assim: o pai domina, o filho executa, o Espírito Santo cuida. Aleluia. Na hora da salvação, o pai determinou, o filho executou, e o Espírito Santo cuida. E o Espírito Santo cuida. E o Espírito Santo cuida. Aleluia. Ele cuida da minha e da tua vida. Receba nessa noite o Espírito Santo em nome de Jesus. O relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, ele produz santidade. Espírito, título, missão, santo. É Ele que nos santifica. É Ele que nos leva à adoração a Deus. E a adoração a Deus nos santifica, nos limpa. Por quê? Porque no Antigo Testamento Ele habitava, era fora, cuidando, agindo. Hoje Ele habita dentro de mim e de você. Então se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, irmão, ele não deixa contenda, ele não deixa ódio, ele não deixa mágoa no coração, ele não deixa desejo de vingança, ele não deixa nada que esteja sujo dentro de você. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ele não habita em lugares imundos. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. É O que verdade. você vê hoje, irmão, mas vê isso. Eu estou dizendo, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Pá, chutando cadeira para cima. Aí você vai ver a vida da pessoa toda bagunçada. Irmão, pega uma pessoa dessa que estiver rodando no meio da igreja. Experimenta segurar na mão dela. Eu digo porque eu já vi. E pessoas também me relataram. A pessoa vira uma fé. Porque o Espírito Santo é, irmão.
O Espírito Santo não é bagunça, o Espírito Santo não é comigo, o Espírito Santo não é nada disso. Porque Ele é Santo. O nome já diz Espírito Santo. Aleluia. E o que Ele produz em nós, para encerrarmos em nome de Jesus, é a santificação. Essas são as ações que eu nomeei no Espírito, porque tem muitas e muitas outras. Eu encerro em nome de Jesus. Só para fechar, hoje é o último dia e a minha missão aqui é vir para acabar o culto, né, amado? Vir para acabar o culto. Louvado seja Deus. Então, a santificação é um processo de separação. E como é que esse processo acontece, irmão? Tendo uma vida de santidade, de comunhão com Deus, de oração, de jejum, de busca, aleluia! E a santificação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Paulo até ele diz, para não nos embriagarmos com vinho, porque traz contenda, mas nos embriagar do Espírito Santo de Deus. E ele também diz, olha, o Espírito Santo, ele produz a santificação, porque antes vocês eram assassinos, outros eram ladrões, outros eram fornicadores, mas agora não são mais. Foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, você sabe porque eu li lá em Cornélio? Louvado seja Deus, olha lá em Cornélio, lá não. Cornélio não tem livro. E herege agora. Porque lá, irmão, é o Espírito Santo sobre o gentio. É o Espírito Santo sobre os gentios. É eu e você recebendo revestimento de poder, recebendo o Espírito Santo. Porque ali só tinha romano, ali só tinha gentio, pessoas que não eram judeu. Aleluia! E fique com isso aqui, igreja. Fique com isso aqui, igreja. Ouça. Sabe qual é o teu maior privilégio? Sabe qual é o meu maior privilégio? É ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de ti. Receba o Espírito em nome de Jesus. Glorifica a Deus. Tenha comunhão com Deus. E o Espírito Santo se apoderará de ti. Aleluia. Porque Ele mora dentro de ti. Ele não mora fora. E a mudança é de dentro para fora, igreja. Aleluia. A ação do Espírito, ela é external, mas é aqui dentro para fora. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Olhe por mim, pela minha igreja não, né? Pela congregação a qual eu quero fazer com Jesus Cristo, pela congregação a qual eu dirijo ali, pelas nossas vidas, pela vida do pastor. Quero agradecer. Muito obrigado por confiar a nós, dirigir essa congregação. Que Deus abençoe a todos. O celular já foi lá nos eventos, nas festas, apenas nos cultos normais, na ceia, tem uma ministração, tem uma palavra, e depois da palavra tem a ministração da ceia. Nós estamos de limitar o tempo, mas no evento, festa é festa, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar o louvor aqui, depois nós vamos orar e agradecer a Deus. Quem sabe vai cantar. Eu vou só aqui fazer aqui a chamada do hino. Glória a Jesus. Divino companheiro.